Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito à batalha espiritual. Quando começou a batalha espiritual? A Bíblia deixa bem claro que isto aconteceu nos céus, quando um querubim foi ungido para ser guardião do trono de Deus, chamado Lúcifer. Ele arquitetou uma rebelião nos céus. E a Bíblia diz que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então aí houve uma batalha espiritual no céu. Ezequiel capítulo 28, ele diz que Lúcifer, ele queria ser igual a Deus. Ele arquitetou este plano em seu coração. Quero deixar bem claro aqui, os seres angelicais, eles foram criados, dotados de livre arbítrio. Então o pecado da rebelião, do orgulho, da soberba, surgiu no coração de um querubim chamado Lúcifer. Quando ele estava arquitetando, ser igual a Deus, ser semelhante a Deus, e ele seduziu parte dos anjos. Quando ele quis pôr em prática o seu plano, então houve uma batalha espiritual. Deus deu autoridade a um certo arcanjo chamado Miguel. Então ele comandou esta rebelião. E os anjos que estavam com Miguel prevaleceram. E Lúcifer foi expulso, quase a terça parte dos anjos com ele. Então aí se iniciou a batalha espiritual. Nós não sabemos a que época foi que isto aconteceu no início da história. E nós vemos no decorrer da história, Deus criando os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. E Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E condicionou a felicidade desse homem ali no paraíso, no jardim do Éden, que ele obedecesse a sua palavra. Ele era livre para fazer o que quisesse. No entanto, a responsabilidade vinha sobre ele, porque também, repito, eles foram criados, dotados de livre arbítrio de escolha. Deus condicionou a felicidade dele, a eternidade dele, a que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, certamente morreria. Mas já existia esse ser espiritual, que a Bíblia chama ele do Deus deste século. Quando foi que ele passou a ser o Deus deste século? Então aí nós vemos, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e formou o homem e colocou ali naquele paraíso. Então o homem era a coroa da criação de Deus. O homem representava o próprio Deus, a própria imagem e semelhança de Deus, porque o homem foi criado perfeito na sua personalidade, em seu caráter. O homem refletia essa imagem e perfeição de Deus. Nada impedia desse homem ter comunhão com Deus. Na liberação do dia, Deus vinha e falava com este homem. Deus já sabendo que existia esse ser espiritual, por isso que Deus o alertou. Vocês são livres para comer de todo fruto do conhecimento do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerá. Então a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que a serpente, que era mais astuta entre os animais, então Satanás, que Satanás significa adversário de Deus, e também diabo, que é caluniador. Então Satanás se introduziu em uma serpente usando voz humana, contrariando a ordem de Deus. É verdade que vocês podem comer de todo fruto? Eva questionou, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele nós comermos, certamente morreremos. Não, Deus sabe
em que no dia que vocês comerem, seus olhos vão ser abertos e vocês serão semelhantes a Deus. Veja mesmo, que Deus já criara Adão e Eva conforme a sua imagem e semelhança. Por quê? Satanás disse que eles seriam semelhantes a Deus. Aí foi o pecado do orgulho, da soberba. Ele introduziu na raça humana que estava representado por Adão e Eva aí. Então, vocês serão semelhantes a Deus. Uma mentira. Vocês serão oniscientes, onipresentes, onipotentes. Foi isso que ele quis trazer à mente de Eva. E Eva acreditou nesta mentira. Comeu do fruto, Deus também, Adão. Então, ambos pecaram e ficaram separados da presença gloriosa de Deus. Morreram espiritualmente. A morte foi tríplice ali. Morte espiritual, morte física que veio posteriormente, ele veio morrer. E a morte eterna, separação total de Deus. Então, o diabo conseguiu o seu intento. Então, daí por diante, foi inaugurado o seu reino. Ele passou a ser o Deus deste século. Porque Adão entregou o domínio da terra e o domínio também da sua vida espiritual. Porque a sua vida dependia de Deus. Então, quando ele pecou, ele passou a ser semelhante a Deus num sentido de ser um ser independente de Deus. Assim como Deus é um ser independente, então o homem passou a ser um ser independente de Deus e, no entanto, dependente também de Satanás, porque ele passou a ser escravo do pecado. Satanás passou a ser agora senhor da vida dele. Aí estava o problema. Foi criado dois reinos na terra e no sentido espiritual, o reino de Satanás e o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para resolver este problema. Então, quando Adão pecou, Deus fez a primeira promessa, que da semente da mulher iria nascer um que iria ferir a cabeça de Satanás. Este iria ferir o calcanhar, mas Jesus iria ferir a sua cabeça. Então, isto aconteceu. O ferimento no calcanhar de Jesus foi o sofrimento que Jesus passou e a morte na cruz. E também o ferimento que Jesus veio trazer sobre a pessoa de Satanás foi a conquista total. Jesus venceu Satanás. No deserto, Jesus viveu Satanás em vida e Jesus triunfou lá na cruz do Calvário. Então, estavam formados dois reinos, o reino de Satanás e o reino de Deus. Então, Jesus Cristo veio para iniciar um reino espiritual agora. Então, a Bíblia diz que quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito do Senhor conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que significa esta passagem? Esta linguagem, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque nós sabemos que existia um reino espiritual, é o reino de Satanás. Ele era o Deus deste século. Nós vamos ver posteriormente na tentação de Jesus, quando ele disse: a mim foi entregue e eu darei a quem eu quiser. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus tinha que vencer primeiramente Satanás para entrar no seu território espiritual e libertar as almas que se encontravam escravizadas por ele. Então, no fim dos 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome e apresentou-se a ele o diabo. No jardim do Éden, Satanás se apresentou a Eva, fazendo ela pecar contra Deus e também Adão pecar contra Deus. Então, Satanás se apresentou-se, colocando em dúvida, a divindade de Jesus, colocando que Jesus obedecesse às suas ordens. Se tu és o Filho de Deus, colocando em dúvida a divindade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então o diabo foi ao pináculo do templo, subiu e disse: salta-te daqui abaixo,
porque está escrito, ele citou as escrituras sagradas de momento, de maneira errada, né? Em uma situação errada, não convincente. Então, está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que ele não tropece em pedra. Jesus também citou a palavra de Deus de maneira correta. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E por fim, no relance, o diabo mostrou todos os reinos deste mundo, que a visão dele era esta aí, e disse, tudo eu te darei, se prostrarde, me adorardes, porque a mim foi entregue e eu darei a quem eu quiser. O diabo não mentiu, Jesus disse que ele era um mentiroso nesse sentido aí, mas Jesus respondeu para Satanás, vai-te Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, prestarás culto. Jesus venceu Satanás no mundo espiritual, num deserto, quando Adão e Eva foi vencido no paraíso com toda a regalia. Jesus venceu no deserto. É aquela expressão que Jesus disse, ninguém pode entrar na casa do valente sem que primeiro não maniete, não amarre este valente, quando atribuíram o poder de Jesus ao príncipe de Beelzebul, se referindo ao próprio diabo. E Jesus disse que um reino não poderia estar dividido entre si. Satanás não poderia expulsar Satanás, mas eu expulso o demônio pelo dedo, pelo poder, pelo Espírito de Deus. Ninguém pode entrar na casa do valente sem que primeiro amarre ele. Jesus estava se referindo aí, nessa batalha, no deserto, quando Jesus venceu Satanás. Então Jesus começou o seu ministério. Jesus entrou no seu território espiritual, expulsando os demônios, libertando as pessoas que se encontravam aprisionadas. Por isso, os demônios, quando olhavam para Jesus, eles diziam, que temos nós contigo, filho do Deus vivo, vieste atormentar antes de tempos. Os demônios reconheceram a pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus, e que estava investido de autoridade sobre ele. Então Jesus começou agora o seu ministério espiritual no território de Satanás. No entanto, o diabo não deixou de investir, não deixou de arquitetar planos para fazer Jesus pecar em vida. Mas Jesus venceu todas investidas de Satanás, e foi à cruz do Calvário, e ali ele concretizou a eterna salvação, pelo qual o homem pode agora achegar-se a Deus, voltar ao seu estado original, ser religado com Deus. Então a ressurreição de Jesus foi a ferida na cabeça de Satanás. Mas o apóstolo São Paulo profetizou em Romanos capítulo 16 e versículo 20, que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A igreja irá presenciar, a sentença final de Satanás, dos seus anjos, do anticristo, do falso profeta e toda daquelas gentes que se esqueceram de Deus, que rejeitaram o plano de salvação na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja irá presenciar este julgamento quando Satanás e seus demônios irão ser lançados no lago de fogo com enxofre. Esta profecia do apóstolo São Paulo, em breve porque é certa, isto vai acontecer. O Deus de Pai vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Então nós estamos em um conflito, em uma batalha espiritual. Apesar de o diabo já ser vencido por Jesus, ele foi ferido. Ele tem uma ferida mortal, mas ele não foi destruído totalmente. Ele está ativo no planeta Terra, ele está investido ainda da sua autoridade, só que a sua autoridade é dominada, é controlada
pelo o poder de Deus. Ele só age na vida daquelas pessoas que dão direito legais a ele. Ele ainda continua sendo o Deus deste século, desse sistema espiritual corrupto. Então todas aquelas pessoas que não submeteram ao governo de Cristo pertencem a esse reino espiritual. Mas Jesus Cristo veio para transferir do reino das trevas para o seu reino. Então que esta breve reflexão você possa parar e refletir que o homem não está em um estado de neutralidade. Ele pertence a algum reino, ou o reino das trevas, ou o reino de Deus. Mas Jesus Cristo enviou o seu Filho a este mundo para inaugurar o reino, que é um reino espiritual, que é a sua igreja. Foi aquilo que ele chegou para a multidão. Ele fez uma pergunta de opinião pública. Quem dizem os homens, seu filho do homem, se referindo a ele mesmo? Um dizia que tu és Elias, outro dizia que tu és João Batista, outro dizia que tu és qualquer um dos profetas. Jesus se referiu, dirigiu-se aos apóstolos: e vós, quem dizei que eu sou? E Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi nem a carne nem o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Pedro aí é um trocadinho de palavras. Tu és Petros, fragmento de pedra, e sob Petra, que é rocha. Jesus está assim na sua própria pessoa: eu edifico a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerá contra ela. As forças malignas, seja forças militares, seja forças políticas, seja forças filosóficas, que se levantarem contra a minha igreja, não irá prevalecer, porque ela está edificada sobre mim. Eu sou o fundamento, eu sou a pedra de esquina. Então, várias investidas Satanás utilizou para destruir a igreja do Senhor. Usou a perseguição, matando, né? O primeiro mártir ali foi Estevão, Tiago, os apóstolos. Mas quanto mais ele matavam, mais cresciam. O sangue dos cristãos era semente para o crescimento do cristianismo. E ele, nesses últimos dias, está usando aquela arma que ele teve êxito, uma tática antiga, que é realmente a apostasia teológica. É contrariando a palavra de Deus, trazendo confusão nas mentes das pessoas. Mas o próprio Jesus já profetizou com respeito a esses falsos profetas, esses falsos enganadores, que muitos viriam em seu nome dizendo que era o Cristo, muitos em seu nome iriam expulsar demônios, iriam profetizar, mas realmente Jesus disse que não conhecia essas tais pessoas, porque ele iria usar o nome de Jesus com práticas antibíblicas, né? Eles queriam, olhando para os seus interesses pessoais. É isso que estamos vendo nos meios de comunicação. O evangelho falso, o evangelho da prosperidade, convidando as pessoas a ser prósperos, a ser ricos. Mas o verdadeiro evangelho é um evangelho de renúncia, de arrependimento, para que o homem possa ter a vida eterna e sua morada lá no céu. Então, a tática antiga que eles estão usando é a apostasia teológica. Mas alerta, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E o propósito da sua igreja neste mundo é pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as boas novas de salvação, de transformação, que o homem reconheça que é um pecador e que não pode salvar-se por si mesmo,
mas deve se arrepender dos seus pecados e reconhecer na pessoa de Jesus Cristo, através do seu mérito, do seu sacrifício, que é o único que pode salvar o homem e religar este homem para com Deus, trazer este homem ao estado original. Então, dê crédito ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, Jesus enviou para a sua igreja. E todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo estão propagando 24 horas a sua palavra. E o papel do Espírito Santo nesta dispensação, até o arrebatamento da igreja, disse Jesus que o Espírito Santo ele viria para convencer o mundo, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque não creem em mim. Não acreditaram em mim, não acreditam em mim como o único caminho, a verdade e a vida. E da justiça. O que significa justiça? Eu sou o único que pode justificar este homem, impor a minha justiça sobre este homem, tornar este homem justo. É a justiça do Espírito, é os méritos de Cristo. E do juízo, por que do juízo? Porque o Deus desse século, o príncipe deste século, já foi julgado. Jesus já venceu Satanás lá na cruz do Calvário, triunfando sobre ele através da sua ressurreição. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria como qualquer um dos profetas. Mas ele morreu e ressuscitou, venceu o último inimigo, que é a morte. A morte foi uma intrusa no projeto de Deus, porque Deus é vida. Então a morte foi intrusa. Então Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Ele é a primícia, é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morreu. Então, se Cristo não tivesse morrido, vã seria a fé dos cristãos, do cristianismo. Nós seríamos como qualquer outro homem. A nossa esperança estava limitada só nesta vida. Como os líderes de religiões que surgiram e que surgem, que não tem nenhuma esperança além túmulo para os seus seguidores. Mas Jesus deixou uma esperança para os seus seguidores. Não se turbe os vossos corações, creis em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde estejais, estejais vós também. E Paulo nos diz a sua carta aos Coríntios, capítulo 15, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas por ocasião da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, aqueles cristãos que estiverem vivos não irão provar a morte física, porque os seus corpos vão ser transformados, vão passar a ser um corpo incorruptível e imortal. E aqueles que morreram em Cristo, com a fé viva, eles irão ressuscitar. E simultaneamente, os salvos e vivos e aqueles que ressuscitaram, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E para sempre estaremos com Ele. Então aí está a maior promessa para a sua igreja. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja deste mundo corrupto, deste mundo que cada dia caminha a passo largo para a perdição. Mas a igreja está caminhando rumo ao céu. Então, neste momento, existe um conflito espiritual, uma batalha espiritual. Satanás de um lado de um reino e do outro lado Jesus Cristo como Senhor de um reino que ele inaugurou, que é a sua igreja, que é o governo dele na vida daqueles que nasceram de novo. Então, aceite Jesus Cristo, faça a sua decisão ao lado dele e seja transferido do reino das trevas para o reino do Filho de Deus.